Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos para mais uma aula aí do nosso mini curso da LC 202, né? E agora chegou o momento de a gente estudar o título terceiro, né? O título terceiro, que é da movimentação da carreira, né? Da movimentação na carreira. Professor, movimentação na carreira significa dizer o quê? Que ele vai ser removido, transferido, redistribuído? Não, é que ele vai movimentar a carreira. A gente já viu aqui no título 2 da estrutura. E na estrutura nós vimos que tem nível e classe. A movimentação significa dizer que ele vai se movimentar dentro dessa estrutura, porque não é um cargo isolado. E eu digo para vocês, cada movimentação faz-se-á jus a uma remuneração, a um extra. Por quê? Porque ele teve um esforço adicional em relação a isso. Bacana? Então, movimentação na carreira, né? Então, vem comigo aqui, né? Vamos lá. 12. A movimentação funcional do profissional da Secretaria de Educação dar-se-á em duas modalidades, né? Então, vem comigo aqui, né? Então, ele vai se movimentar na carreira, ou seja, ele vai se movimentar na tabela, né? Então, você tem a tabela, tá? Você tem a tabela aqui, ó. Você tem a tabela, né? E ele vai se movimentar nessa tabela, tá? Ele vai se movimentar nessa tabela, né? Então, ele vai ter promoção por nível e progressão por classe, né? E aí, professor? E aí? Então, vamos lá. Movimentação, tá? Essa movimentação, bem, calma, tá? Muita calma nessa hora. Aqui, pode ter certeza que nessa aula eu vou mapear todas as hipóteses do examinador cobrar esse assunto para vocês. Todas elas, de qualquer banca, né? Então, a movimentação aqui é a movimentação na tabela. Tá? Essa movimentação na tabela, você tem a obrigação de saber que ela dar-se-á pela vertical e pela horizontal. Bacana, fechou, tá? Então tá aí para você, vertical ou horizontal. Movimentação na tabela, tá? Ok. Promoção de nível. Informação importante. A promoção de nível vai ser a movimentação chamada de vertical. Rapaz, não sei porque o canetão está com tinta aqui, ó. Vertical, né? E a progressão de classe horizontal. Tá? Então tá aí. Na prova, preste atenção, o cara vai falar promoção de classe vertical, progressão de nível horizontal. Não, então está aqui. Então tem que fixar promoção de nível, ela é vertical. Progressão de classe, ela é horizontal. Professor, eu estou confuso. Eu entendo. Tá? Eu entendo. Atenção. Para quem já estudou o Estatuto ou fez algum concurso para o Estado de Mato Grosso, e lá nós temos como uma lei maior, que é o Estatuto do Servidor Público, que é o que? A LC 04 de 90, tá? Aqui é a lei estadual. Aí eu posso colocar aqui a lei complementar 50 de 98, que é a lei orgânica, é a LOPEB, dos professores do Estado. O que diz esses dois dispositivos, né? Então aqui é atenção, tá? É atenção. Então o legislador estadual, ele chama, ó, promoção de classe. Tá? Ele chama promoção de classe. E ele se dá através da horizontal. No legislador estadual, ele chama progressão de nível, que se dá na vertical. Ou seja, é o oposto do município.
né, é o oposto do município, e eu enxergo aqui uma possibilidade de o aluno confundir. Então você tem que saber. Então é o seguinte, no município, promoção é de nível. No estado, promoção é de classe. Progressão no município é de classe, né? Ela está aí. Então tem promoção de nível e progressão de fato, né? Bacana, ok, ponto, bingo, fez essa atenção aí, né? Ok, fez essa particularidade, né? E aí, professor, para a gente entrar agora nos detalhes. Tá, eu vou apagar esse aqui do estado, tá? Eu vou apagar esse aqui do estado porque vem pergunta sempre sobre isso aqui. Então eu já estou antecipando, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá. Posso apertar você? Vou te apertar. A movimentação se dá através de quê, então? Promoção e progressão. Progressão ou promoção, tá? Então, a movimentação dar-se-á pela promoção de nível. Quando que você vai ser promovido por nível? Qual que é a ideia central da promoção de nível, que é na vertical? A ideia central é porque você adquiriu mais conhecimento. Você conseguiu novas habilitações. Ok? Essa é a ideia central da promoção de nível. Tá? Por exemplo, o cara entra professor licenciado. Depois ele faz uma especialização. Ele pula para o quê? Especialização. Ele vai ser, ele aumentou, ele teve mais conhecimento, estudou mais. Professor, depois ele fez um mestrado. Ele estudou mais conhecimento. Depois ele fez um doutorado. Ou seja, olha só a ideia central aqui, ó. Ele teve o quê? Mais conhecimento. Já a progressão de classe, né, ele visa o quê? A experiência. Tá? A experiência com o quê? Com desempenho no cargo. Mais desempenho no cargo. Então ele visa o quê? Recompensar a experiência do sujeito no desempenho do cargo. Professor, não entendi pafufas, professor. Na progressão de nível, na promoção de nível, eu entendi. O cara teve nova habilitação, novos cursos. Claro, o cara só tem uma licenciatura, o outro que tem um doutorado, ele não deve receber a mesma coisa. Supõe-se, né? Supõe-se o seguinte, o cara que tem um doutorado, ele tem muito mais propriedade de conteúdo, de desempenho das suas funções do que o cara que é apenas graduado. Bingo, tá aí, faz sentido, né? Agora, no caso 2, na progressão de classe, né? Vamos supor o cara entrou agora, está cheirando leite ainda. E tem outro cara que está 20 anos na carreira. Então, um cara que está 20 anos na carreira, dada a experiência dele no cargo, né, supõe-se o seguinte, né? Supõe-se que ele deve o quê? Ó, ter uma remuneração diferenciada, tá? Ele deve ganhar mais. Então, isso aqui ele visa o quê? Então, a progressão ele visa a experiência no cargo. O cara que entrou agora, isso aqui, tá? E o desempenho, mais desempenho no cargo, que é o quê? Através da avaliação de desempenho. Então, esses aqui são os critérios de movimentação na carreira, tá? A ideia central. Agora, feita essa explicação central aqui, o entendimento não é só um decoreba. Eu, particularmente, eu tenho um propósito que eu só consigo fixar conteúdo daquilo que eu consigo compreender. Tá? E agora você conseguiu compreender, a gente vai falar o exemplo prático. Então, está aqui. Então, movimentação, o quê? Na tabela, né? Está aqui. É um cargo só, cargo de professor. Então você tem o quê? Olha só, a progressão de nível. Tá? Ela na vertical. PL, licenciado, licenciatura plena em matemática, bingo. Aí o cara foi lá e fez uma especialização. Ele saiu de PL para PE. Tá? Ele passou a ganhar 10% a mais. Professor, e esse númerozinho aqui? Esse númerozinho aqui é o coeficiente. É o coeficiente. Opa, 10% a mais para o resto da vida? Bingo! Exatamente. Depois ele foi lá, estudou, fez um mestrado. Ele sai e vai para o quê? Para o outro nível, PM. Tá?
mestrado, vai ganhar um dinheirinho a mais. E depois ele vem aqui, ó, tá aí. Essa aqui é o quê? O novo conhecimento, ó. Então, o nível é novo conhecimento. A classe é o quê? Experiência mais avaliação de desempenho. O cara entrou na A. Ficou 5 anos aqui, né? Teve bom desempenho. Aí ele teve a progressão para o B, mais 10. Depois para o C, para o D, para o E, para o F e para o G. Então, tá vendo? Ó? De 5 em 5 anos. Tá? O cara que tem aí 25 anos não pode receber a mesma coisa do cara que acabou de entrar. Então, esta é a ideia, essa é a concepção aí. Tá? Essa é a concepção prática da tabela, o entendimento dela, né? Vem comigo. E agora? Vamos lá, seção 1. A seção 1 vai agora oficializar tudo aquilo que eu falei, promoção de nível. Então, promoção de nível, né? Promoção de nível, ele visa o quê? Conhecimento, né? Quais os requisitos? São 2, nova habilitação e tempo. A promoção do profissional da educação, de um nível para outro, que é o quê? Na vertical, em virtude de nova habilitação, nova habilitação ou titulação, novo conhecimento, né? Imediatamente superior. O que significa esse imediatamente superior? Você tem que ser 1 por 1. Você não pode de PL ir lá para o PD, doutorado. Tem que ser 1 a 1, né? Algo que ocupa na carreira, devidamente comprovada. Você tem que provar a sua nova habilitação, o seu novo título, o seu novo conhecimento, com interstício de 3 anos. Então, para você sair de um nível para o outro, você tem que ficar 3 anos nesse nível. Esse é o primeiro requisito. E segundo, você tem que comprovar que você tem a nova habilitação, né? Bingo! Vem comigo. A promoção que trata o caput deste artigo somente ocorrerá após a conclusão do estágio probatório. Por que não pode movimentar no estágio probatório? Porque você ainda não foi confirmado no cargo. Se você não foi confirmado, você ainda fica no cargo, na classe nível inicial, até a sua confirmação no cargo, a aprovação do estágio probatório com a sua devida estabilidade, né? Os coeficientes de um nível para o subsequente ficam estabelecidos conforme as tabelas anexas, né? Eu já te apresentei quais são esses coeficientes aí, né? Eu passei para vocês, né? Então, esse aqui é promoção de nível. E agora a gente vai para a progressão de classe. A progressão de classe, ele é o quê? Experiência, tempo de serviço. Então, você tem que ter um interstício de 5 anos e mais avaliação de desempenho. Bingo, né? Os profissionais da educação terá direito à progressão de classe para outra. Progressão de classe, só lembrando, é na horizontal, nesse plano de carreira, a cada 5 anos, né, interstício bom, desde que comprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho. Não adianta você ter o tempo se você tem um péssimo desempenho. Então, você tem que ter o quê? Uma avaliação de desempenho no cargo avaliado, né? Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data do efetivo exercício no cargo, né? Então, como são 5 anos, você tem que entrou no cargo, passa a contar 5 anos para a primeira progressão de classe, né? Decorrido o prazo previsto no caput, 5 anos, e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente, né? Aí também é uma obrigação, uma pressão para a administração pública. O legislador deixou claro, você tem que ter 5 anos mais a AD, avaliação de desempenho. Só que o município dormiu, não agiu. Deveria avaliar o servidor e não avaliou. O servidor não pode ser punido pela inércia do Estado, né, do patrão. Então, neste caso, não havendo, isso pode ser objeto de prova, né, ele pode montar lá um comandozinho, tá, que ele não está sendo progredido na carreira porque não foi feita a avaliação. Agora, se foi feita e ele foi inabilitado, ele não teve aí a aprovação mínima necessária, tudo bem, ele fica na mesma categoria, né? Dar-se-á automaticamente. Então, pela inércia do Estado, do município, ele vai ser promovido, vai progredir automaticamente, né? O parágrafo 3º, ele vai falar um pouquinho mais como dar-se-á essa avaliação de desempenho. As demais normas de avaliação de desempenho, referidas no caput deste artigo, incluindo instrumentos e critérios, terão um regulamento próprio, tá? Então, um regulamento próprio, né? O que seria esse regulamento próprio, né?
Então, será um decreto do prefeito, tá? E uma portaria do secretário. Tá aí. Definido por comissão tripartite, ou seja, vai ser uma comissão tripartite, 3 partes, constituídas pelo órgão central, representante do SME, né? Pelos gestores das unidades escolares, aí, pelos gestores, e, finalmente, pelo Sintep, que é o sindicato aí da categoria, um sindicato aí muito atuante aí, né? Muito atuante, a galera aí faz um trabalho espetacular. Não é querendo puxar sardinha não, mas eu acho que você aí, entrando aí na categoria, você tem que ir lá contribuir para o sindicato, cara. Vale a pena, tá? Os coeficientes, que são aqueles percentuais de uma classe subsequente, ficam estabelecidos na seguinte forma, conforme as tabelas anexas, né? Então aí, conforme tabelas anexas aí, são os coeficientes da progressão de classe, né? Puxa, professor, eu tinha dúvida pra caramba em relação a isso. Cara, tranquilo, né? E agora? Agora tá aí, ó, vitória, né? Vitória, né? Aí, os melhores sucessos vêm depois de nossas maiores decepções, né? É isso mesmo, né? Eu mesmo já tive muitas decepções na vida, né? Já reprovei vários concursos públicos, né? Eu achava que eu ia ganhar, eu achava que eu ia passar, que eu merecia passar, mas o resultado foi diverso. Isso acontece. Aí você tem que se motivar, tem que estudar ainda mais para você alcançar seus objetivos. Bacana? Então vamos lá, encerramos aí a parte 3 e vamos para a parte 4 já já. Fui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a se matricular na nossa isolada que dá lá concursos da legislação específica de Cuiabá, em especial para a Secretaria de Educação. Nessa isolada, nós temos aí 3 leis importantíssimas para vocês. Primeiro, a Lei Complementar 93 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município, né? Onde eu, professor Luiz Antônio, eu gravei esse estatuto aí, artigo por artigo, são 8 títulos, completaço, garanto para você, tá? Tanto na LC 93 quanto na 220, que se você assistir essas videoaulas e seguir as minhas orientações, você tem tudo para acertar 100% das questões de sua prova, né? Lei Complementar 220, que é a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, também artigo por artigo, gravada por mim, e nós temos também a Lei Orgânica de Cuiabá, gravada pelo professor Kleber Pinho. Então essas 3 leis são 3 leis densas aí, né? Acesso 30 dias e o valor dessa isolada? O valor dessa isolada apenas R$30, né? R$1 por dia você vai ter direito aí essas 3 isoladas, aulas top de linha, super atualizadas, contextualizadas, com exemplo, com enriquecimento pedagógico necessário para o seu aprendizado. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.